A gasolina vai ficar mais barata nas refinarias a partir de amanhã. A Petrobras anunciou a redução de 1,75%. Com o desconto, o preço fica abaixo de R$ 2,00. Essa é a segunda queda seguida para a gasolina nas refinarias. O preço também caiu hoje no primeiro corte desde o dia 22 de junho. A redução pode ou não ser repassada para as bombas, já que os preços nos postos são livres. E os reflexos da greve dos caminhoneiros, que terminou há mais de 40 dias, continuam. Ontem, uma pesquisa do IBGE apontou o tombo no comércio. Nós mostramos aqui as vendas do varejo caíram 0,6% em maio. Hoje foi a vez dos serviços sentir o baque. O setor recuou 3,8% em maio, se a gente comparar com abril. Foi o resultado negativo mais forte da série histórica, que começou em janeiro de 2011. Prateleiras cheias, padaria com produção completa. Levou um tempo, mas a rotina voltou ao normal neste mercado. Durante o mês de maio, ficou difícil atender os clientes. Teve momentos que a gente não conseguiu nem trazer para o cliente final. A gente tinha limites, tinha que buscar fontes, sair daqui, buscar em outros lugares, porque não tinha abastecimento, para poder pelo menos garantir a produção mínima. Os números mostram que os brasileiros sentiram durante o mês de maio. A greve dos caminhoneiros teve impacto em todos os setores da economia. Ao longo dessa semana, o IBGE divulgou redução na produção industrial, nas vendas do comércio e hoje, queda no setor de serviços, o que tem mais peso na economia do país. E a atividade de transporte faz parte justamente desse grupo. Comparando maio com abril, a queda em transportes foi de 9,5%. O pior resultado desde o início desse tipo de levantamento em janeiro de 2011. Dentro de transportes, o que mais puxou a taxa para baixo foi a área de transportes terrestres, que inclui o transporte de carga, redução de 15%. Em armazenagem, serviços auxiliares de transportes e correio, que inclui as concessionárias de rodovias, a queda foi de 6,2%. Dentre os 26 estados e o Distrito Federal, 23 tiveram retração no setor de serviços. O destaque positivo foi o Distrito Federal. A criação e licenciamento de software e correio fizeram com que o índice subisse para 1,4%. As atividades turísticas caíram 2,4% de abril para maio. Dos 12 estados pesquisados, 9 tiveram queda. Destaque para Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Houve crescimento em Goiás, Pernambuco e Ceará. Com a entrada do dado de maio, o setor de transporte, no acumulado do ano, passa para o campo negativo. Tamanha foi a perda das receitas inseridas dentro desse segmento. Parte dessa perda de receita das empresas, eventualmente, pode ser que não seja recuperada. Então, esses fretes poderiam ser de escoamento de grãos, de laticínios, de produtos industriais, cuja demanda, o destino deles, eventualmente, pode não ser mais recuperado. Então, essa recuperação do mês de junho, se é que ela vai vir, ela pode não recuperar integralmente a perda que a gente observou de 3,8% no mês de maio. E quanto dessa perda que o setor de serviços amargou no mês de maio consegue ser compensada nos meses seguintes? Juliana Rosa já está aqui comigo para falar sobre isso. Ju, Oi, boa tarde. A gente está par de vasos hoje, né? Tá bem parecido? Estamos iguais. Tá, né? Sempre o mesmo clima. Exatamente. Vamos lá, Ju. O que a gente pode imaginar das expectativas para esse setor que é tão importante assim para a nossa economia? Pois é, o que mais pesa, o que mais gera emprego e o que mais tem dificuldade agora, Cris, de compensar essas perdas. Eu conversei hoje com vários especialistas e eles acham que o potencial de recuperação da perda é menor do que o potencial de perda da indústria e do comércio também, que a gente falou aqui ontem. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, por exemplo, calcula que só 1/3 do que foi perdido no mês de maio o setor de serviços consegue recuperar. E por quê? Vou dar alguns exemplos aqui para você. Se você, por exemplo, não viajou naqueles dias de greve, logo depois teve feriado, muita gente ficou insegura porque a situação do transporte ainda estava ruim. Não necessariamente você teve condições de viajar no fim de semana seguinte, por exemplo. Se você não foi no salão de beleza, você não necessariamente vai ao salão de beleza 2 vezes depois na semana seguinte. Então, o que o setor de serviços perdeu é difícil recuperar. A maior parte dessa pesquisa do IBGE, do setor de serviços, é voltada para empresas.
As empresas, o que mais pesa aí é transporte, foi o que mais caiu por causa da greve. Uma parte do que não foi entregue, ele ficou preso nas estradas, acabou chegando no destino final, mas pode ter serviço de entrega que acabou sendo cancelado, por exemplo. E o mais importante é que serviço, segundo os especialistas, está muito ligado a investimento. Então, essa pesquisa levanta investimento em serviços de engenharia, consultorias, e isso tudo, serviços de informação, tecnologia, isso já estava fraco e provavelmente não vai voltar ao patamar que estava, que já era um patamar ruim. Então, é bom lembrar que é o setor mais importante da economia e o único setor que ainda acumula queda no ano. Os outros setores estão fracos, mas indústria, comércio e agricultura, mesmo com esse baque aí da greve no mês de maio, acumulam de janeiro a maio um resultado positivo. O setor de serviços não, inclusive aprofundou o resultado negativo de janeiro até abril e agora de janeiro até maio dobrou o número do resultado negativo. Uma outra prova que o setor de serviços está muito mal ainda é quando a gente olha preço. Comércio, por exemplo, durante a greve, teve a maior inflação em mais de 2 anos. Né? Você foi no supermercado, comprou tudo mais caro, comércio em geral aumentou preço, combustível. Serviço não estava vendendo, mas você ia lá no restaurante, você ia na lavanderia, por exemplo, não estava com preço maior, porque o serviço não está vendendo. O serviço é aquilo que é menos essencial normalmente. Então, o serviço já está em dificuldade, não vai cobrar mais se você for no restaurante, por exemplo. Então, a situação é ruim. A Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços revisou para baixo. A expectativa já era de fechamento negativo para 2018, menos negativo do que ano passado, mas ainda negativo. E agora, ao invés de 0,9% de queda do setor de serviços em 2018, revisou para uma queda de 1,3%. Eu hoje fui conversar com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Infraestrutura e Base, que investe em grandes obras. Ele hoje se encontrou com o ministro da Fazenda aqui em São Paulo e conversou sobre a preocupação que ele vê hoje no setor empresarial com um baixo potencial de investimento cada vez menor e o quanto que o rombo gigantesco das contas públicas tem feito com que o próprio governo tenha diminuído cada vez mais investimento em obras de saneamento, obras públicas. Vou trazer um pouquinho dessa conversa aí que eu tive com o presidente que se encontrou hoje com o ministro da Fazenda. Vamos ouvir. A preocupação com questões referentes ao ajuste fiscal. Por quê? Como foi colocado para o ministro, estamos vendo uma queda acentuada dos investimentos em infraestrutura desde 2014. E chegamos num ponto crítico, não só no governo federal, como nos governos estaduais. Então, é preciso encontrar nichos de receita ou de cortes de despesa que nos permitam a retomada do investimento público em infraestrutura.